Boa noite, nós somos o grupo 2, a gente vai falar sobre condomínio geral, formado por mim, Jacilene, a Sabrina e o Elton. Aqui é só o que a gente vai abordar durante a apresentação. Então, o que é um condomínio geral? Condomínio geral é quando duas ou mais pessoas elas são donas de um mesmo bem, né? Ela detém o direito sobre aquele bem, pode ser um bem imóvel ou imóvel no caso de um carro, ou imóvel terreno, casa. Cada proprietário possui uma parte ideal ou uma cota sobre aquele bem, e o Código Civil ele vai trazer algumas regras para essa convivência, melhor convivência, como os direitos, os deveres, as obrigações que a gente vai abordar durante a apresentação. Aqui a gente tem dois tipos de condomínio, o condomínio voluntário e o condomínio necessário. O condomínio voluntário ele surge da vontade das partes de adquirir ou manter um bem comum. Eu coloquei exemplos aqui, duas pessoas que compram uma casa de praia juntas, resultado de um contrato, herança ou doação. Cada condomínio tem uma cota ideal, como eu já havia dito, e ele pode ser dissolvido a qualquer tempo, mas há exceção, né? Se caso houver algum contrato que diga o contrário. Já o condomínio necessário, ele decorre de lei, independente da vontade das partes. O Código Civil ele traz alguns exemplos como muro, cerca, vala, divisória entre imóveis de vizinhos. Eu até dei um exemplo de muro na aula passada. Copropriedade imposta por lei, a base legal é o artigo 1327 ao 1330 do Código Civil. Ele é comum em situações na qual há limite entre imóveis e ele não pode ser dissolvido livremente. Porque a sua existência ela é indispensável. Agora sobre a administração do condomínio. A administração do condomínio geral, conforme o artigo 1323 a 1326 do Código Civil, é decidida pela maioria dos condôminos, calculada pelo valor de suas cotas e não pelo número de pessoas. Como aqui no artigo 1323. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio, resolvendo alugá-la, preferir-se-á, em condições iguais, o condômino não é. Aí as decisões vão ser feitas pelos condôminos, só que aí, no caso, não por exemplo, aqui são 3 pessoas aqui, digamos se fosse proprietário de mesmo bem. A decisão seria de acordo com a cota. Digamos que a Jacilene fosse dona de metade, aí eu fosse dono de um quarto e ela fosse dona de um quarto. Ela teria metade dos votos, metade do poder de decisão, e cada um teria, os outros 2 teriam um quarto. Aí ela teria maior poder de decisão. As deliberações serão feitas, idealmente, deliberações pelos condôminos, mas caso não haja consenso, eles podem também nomear um administrador, que não seja necessariamente parte do condomínio, que pode ser estranho, mas de preferência pode ser do condomínio. Aí também aqui o condomínio que administrar sim a posição dos outros, presume-se representante comum, que é a pessoa que já está lá, por exemplo, digamos que morreu uma pessoa, aí dentre os inventariantes uma pessoa está tocando o inventário lá. Ela que vai lá e faz todas as partes. Aí os outros condôminos não se opõem, aí essa parte aí se presume como sendo o condômino que ele está administrando. Aí também pode haver a nomeação do administrador, administrar o condomínio, que não seja parte dos condôminos, e também, caso resolvendo as partes alugar o bem, terá que dar preferência para um dos condôminos. E também quanto aos frutos, os frutos serão divididos conforme as partes de cada condômino. Aí, por exemplo, ali, a pessoa que tem a maior parte vai receber mais do que os outros, do que tem menor parte. Não havendo estipulação em contrário aqui, ou disposição de última vontade. Aí do uso da coisa comum, dos direitos dos condôminos. Aí temos aqui o artigo 1314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação. Sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Como os direitos direitos da propriedade, direito de usar, gozar, dispor e reaver. Os condôminos eles podem utilizar, mas tem algumas limitações, que eles não podem usar conforme cada um deles quer, quando quer. Assim, tem que haver o propósito original daquele bem. Aí para mudar tem que haver um consenso entre eles. Não pode fazer isso sem
consultarem antes com os outros. E também eles podem, por exemplo, se houve uma invasão do bem por outra pessoa, qualquer um deles podem ir lá buscar reaver aquele bem. E também, no caso, a pessoa pode dispor daquele bem, só que ela é livre para ela dispor. Só que ela dispõe apenas da sua parte, os outros continuam com a parte dela. Também para gravar, por exemplo, a pessoa pode fazer ela tem um imóvel, parte daquele imóvel pode gravar lá que ela está, uma hipoteca lá, alguma coisa sobre aquele, dando como garantia aquele parte do imóvel, gravar lá na matrícula, aí ela pode fazer isso com a parte dela. Aí também tem direito de preferência. Se um dos condôminos decidir vender a parte dele, ele tem que dar preferência primeiro para os outros condôminos. Aí, por exemplo, digamos que se eu acredito que minha parte vale 50 mil reais, aí eu primeiro tenho que oferecer para os outros condôminos para eles decidirem comprar, aí, antes de oferecer para outra pessoa, que não seja outro dentro dos condôminos. Aí caso não encontre alguém para comprar, aí eu decido diminuir para 45 mil. Primeiro tem que oferecer de novo para os condôminos, para depois oferecer para um terceiro, que não seja parte do condomínio. E também todos eles têm o direito de participar da administração, nas deliberações, sobre o que é feito com o bem. Aí contribuições para as despesas, todos os condôminos têm que arcar com os gastos de conservação e divisão do bem, conforme a sua parte. Quem é dono de uma parte maior tem que contribuir mais. Então, todos eles também têm que respeitar o uso comum, não usar de forma a prejudicar os demais, e também a não alterar a destinação. Mudanças ao consentimento unânime. Tem que primeiro pegar o consentimento de todos os outros para poder ter qualquer mudança na destinação do que é feito com o bem. E o dever de preferência também tem que notificar os demais condôminos antes de vender o bem para oferecer para eles a cota, caso algum deles queira adquirir, que eles têm preferência. A respeito das responsabilidades jurídicas dos condôminos. São as obrigações, deveres, responsabilidade por atos, dívidas, frutos e danos. Todos os condôminos têm o dever da conservação e da participação nas despesas. Conforme o artigo 1315, cada condômino é obrigado, na proporção de sua parte ideal, a concorrer com as despesas de conservação ou divisão da coisa comum, bem como suportar o seu ônus que ela tiver. Por exemplo, uma fazenda que tem 3 condôminos, 3 pessoas são coproprietários daquela fazenda. Então, se precisa de alguma manutenção, alguma obra, o valor para fazer essa obra precisa ser dividido entre os 3. Caso a fração seja ideal, seja dividido igualmente, aí vai ser nessa proporção. Se não, se cada um, por exemplo, um tiver 50%, o outro tiver 20% e o outro 30%, vai ser dividido dessa maneira também as despesas. Mesmo que não haja uma estipulação, se não houver nenhuma estipulação, na verdade, da proporcionalidade das cotas, se presume que as partes são ideais entre os condôminos. A responsabilidade por dívida. Se a dívida for contraída por todos, então todos deverão pagar na proporcionalidade de suas partes ou igualmente, se forem divididos em igual, pelaquela dívida. Por exemplo, nessa mesma fazenda, eles decidem construir um galpão. E aí todo mundo estava em acordo e decidiram como um acordo construir esse galpão e não foi decidido que cada um ia pagar uma parte. Então, não foi decidido que uma pessoa ia pagar 20 mil, outra 10, isso não entrou em acordo. Então, todos vão pagar de acordo com a sua parte. Se você tem 20% daquele imóvel, você vai pagar só os 20%. Agora, se for igual, todo mundo vai pagar igual a construção daquele galpão. Agora, se apenas um dos condôminos decide construir um galpão, mas é para o bem comum, ele que vai arcar com a dívida perante a terceiros. Se só um condômino contrair a dívida em proveito de coisa comum, esse condômino fica responsável perante terceiros, mas poderá exercer a ação de regresso contra os outros condôminos para reatar a obrigação. Seria o seguinte: se ele decide sozinho na fazenda que tem 3 condôminos, ele pensa que vai beneficiar a todos construir um galpão. Aí ele vai por conta própria e contrata o pessoal para construir, paga tudo. Ele vai ser responsável sozinho por essa dívida. Porém, ele tem direito, depois de entrar com a ação regressiva contra os outros condôminos para reaver esse dinheiro na parte que lhe cabe. Então, mas aí perante ao terceiro que ele contratou sozinho, ele que é o responsável pela dívida. A responsabilidade por frutos e danos. O colega já até falou a respeito dos frutos. O condômino que colhe frutos da coisa comum deve partilhar com os demais condôminos. E do mesmo modo, se algum condômino causar dano à coisa comum, deverá reparar o dano em favor dos demais. Ou seja, naquela fazenda, os frutos colhidos serão divididos entre todos os condôminos. E caso um dos condôminos cause dano, ele tem que reparar o dano, e se for um bem móvel, por exemplo, um carro, ele deve reparar o dano em favor dos outros, e se ele, na utilização desse carro,
causar dano a terceiro, ele que é a pessoa que causou o dano que é responsável por reparar o dano do terceiro, não todos os condôminos. Em outras palavras, há dever de lealdade entre os condôminos. O uso não pode prejudicar o interesse dos demais e qualquer ato extraordinário ou inovador exige a anuência e, em alguns casos, a ação judicial. O condomínio necessário, ele tem algumas responsabilidades especiais, que seria no condomínio necessário são dos artigos 1327 a 1330. Há regras específicas relacionadas à construção, manutenção, cobrança de meação, divisão e uso de paredes e muros. Por exemplo, no artigo 1330 determina que, enquanto aquele que pretende fazer a divisão da obra não pagar ou depositar sua parcela, não poderá fazer uso dessa parte divisória. Ou seja, impede que alguém exerça unilateralmente o direito sobre a parte comunitária, sem cumprir a obrigação de custeá-la. Na visão prática, a gente trouxe 2 exemplos aqui. No caso de uma herança, na partilha de uma herança. 4 irmãos herdam uma chácara. Enquanto não há a partilha, eles são condôminos dessa herança. Então, por consequência, todos podem usar, mas não podem mudar a finalidade, como o nosso colega falou, e sem o consentimento um do outro. E todos são responsáveis por pagar os custos, como impostos, manutenção, que serão divididos entre eles, enquanto não houver a partilha total da herança. Do mesmo modo, seria no caso de uma ação de divórcio. Os bens que são comuns, enquanto não houver a partilha, eles estão em condomínio. Então, as partes não podem vender, não podem agravar sem ter a anuência do outro. A partir do momento que se dá a partilha, aí é individual e aí eles podem fazer. Outro exemplo seria a compra de um terreno em conjunto. Os amigos compraram um terreno rural em conjunto para investimento. Então, o bem vai pertencer a todos eles são coproprietários. As decisões de venda, construção, arrendamento precisam ser tomadas de forma conjunta. Nenhum pode individualmente resolver, mesmo que seja dividido. Por exemplo, o exemplo da fazenda. Vamos dizer que eles não usam em comum, eles resolvem que eles vão delimitar. Mesmo o imóvel sendo todo sendo de 3 pessoas, eles resolvem delimitar. E você não pode pegar e fazer um contrato de locação na sua parte só porque está limitado. Você tem que ter a anuência de todos os condôminos. E a consequência seria que cada um possui a sua cota ideal. E se um quiser vender, o outro tem o direito à preferência. Como nosso colega falou, na venda, na alienação, o condômino tem direito de comprar primeiro. Se ele não se interessar, aí pode ser vendido para terceiros. Concluindo, o condomínio geral, ele está no nosso dia a dia, na maioria das pessoas. É sempre bom consultar a legislação, que ela traz regras de como funciona, o que deve ou não fazer. Revisar sempre os acordos que foi feito e, se caso necessário, buscar uma opinião jurídica. E também a comunicação também é importante para que não haja nenhum tipo de conflito. Aqui são as nossas referências, além de alguns artigos, a gente usou o Código Civil também.